Shalom, shalom, povo do Deus Altíssimo. Esse é mais um momento, Adonai no seu lar, com a missionária Sueli Rodrigues. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Essa é a oração das 18 horas. Aleluias, todo-poderoso Deus, maravilhoso, fiel, santo, justo e verdadeiro. Diante de ti eu venho apresentar a minha oração, a minha súplica, a minha intercessão, e render diante de ti a minha adoração, Senhor. Reconhecendo que tu és o único Deus verdadeiro, a quem, Senhor, nós devemos a honra, a glória, o louvor, Pai. Neste dia, todo-poderoso Deus, amado dos povos desejados das nações, a ti, Senhor, eu recorro, Pai, e peço o teu favor sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos. Que o Senhor venha ter conosco, Deus, todos os dias, na viração do dia, como o Senhor vinha ter, ó Deus, com Adão. Pai, pelo poder do teu Espírito Santo, eu oro nesse dia. Eu convoco o exército do céu, as hostes do céu, poderoso Deus, o Espírito do Deus Santo em miríades. Pai, para estar guardando as nossas casas, as nossas vidas, que os teus anjos estejam acampados sobre os nossos muros, Senhor, sobre a entrada, sobre a saída. Que o Senhor esteja por frente e por trás como retaguarda. Que a presença do Todo-Poderoso reine sobre toda a nossa existência e a dos nossos nessa terra. Eu invoco o Todo-Poderoso Deus na vida de cada uma das mães de família, dos pais de famílias, de cada um dos jovens, dos adolescentes, das crianças, dos bebês, dos idosos, Deus. Que o Senhor visite os lugares mais ermos nessa nação, nas fronteiras da nação brasileira. Que o Senhor visite Venezuela e que o Senhor visite os 5 continentes dessa terra. Que o Deus do céu chegue trazendo cura, salvação e libertação debaixo das tuas asas. Eu oro nesse momento, Todo-Poderoso, para que o Senhor venha guardar aqueles que estão saindo, Deus, para o seu local de trabalho. Aqueles trabalhadores noturnos, Deus, ó Deus, os vigilantes, os porteiros, aqueles que trabalham na área da saúde, que vão dar aí os seus plantões. Senhor, em nome de Jesus, aqueles, ó Deus, que trabalham à frente das Forças Armadas, aqueles que trabalham nas lanchonetes, restaurantes, Senhor, que trabalham, ó Deus, ó Senhor Jesus, nas churrascarias, os garçons, Deus, aqueles que trabalham, Deus, aí, Senhor, nos hipermercados que funcionam até a meia-noite, 24 horas também, Espírito Santo. Que o Senhor visite os Uberes, os taxistas, Senhor, todos os trabalhadores noturnos, aqueles que estão saindo das suas casas, que o Senhor os guarde no caminho, que o Senhor os livre da ação dos espíritos que atuam no asfalto para causar morte, prejuízo, dano, dor, sofrimento. Que o Senhor visite aqueles que estão retornando dos seus trabalhos, que eles tenham, Senhor, em nome de Jesus, as suas vidas guardadas por ti como preciosas, ó Deus, à vista dos teus olhos. Que anjos poderosos possam guerrear em favor, Deus, desse motoboy, em favor desse motorista que está, Senhor, dentro do seu veículo, em favor, Deus, desse motorista de ônibus, Pai, em favor desse que está dentro do metrô, Deus, que o Senhor visite todos aqueles que estão retornando e que retornarão dos seus locais de trabalho, que eles cheguem, Senhor, em suas casas, em paz e em segurança. Eu oro para que nesse dia o Senhor, Deus, livre os nossos, Senhor, o teu povo de terem os seus veículos roubados, furtados, as suas motos. Que o Senhor livre, Pai, de toda ação dos homicidas, de toda ação dos roubadores, dos furtadores, dos latrocidas no caminho. Que o Senhor livre nessa noite, Pai, nos estacionamentos de shoppings. Que o Senhor livre nos estacionamentos dos hipermercados. Que o Senhor livre, Deus, nas estradas, nas BRs, Pai, de todo mal. Que o Espírito de vida paire, Deus. Que o Espírito de vida chegue, Deus, com anjos em miríades, Pai, guerreando as guerras do seu povo. Eu oro para que essa noite seja uma noite tranquila, uma noite abençoada, uma noite favorável para cada um de nós. Que nós, ó Deus, possamos estar ao redor das nossas mesas, com as nossas famílias, Pai, em alegria, em comunhão, em unidade, Deus. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que os espíritos que agem noturnamente, Senhor, que toda ação dos espíritos noturnos, que toda peste que se propaga nas trevas, venha cair em terra nessa noite.
que todos aqueles que vêm para tirar, Senhor, o sono do teu povo, a roubar a paz, causar insônia, que venha cair em terra. Senhor, que neste dia o Senhor possa edificar as nossas casas e guardar, Senhor, as nossas cidades. Que neste dia o Senhor tenha a vida dos nossos por preciosa, Deus. Em nome de Jesus, guarde, Deus, os alunos que estão retornando das suas escolas. Guarde, Deus, aqueles que estão indo para os seus colégios, para as suas faculdades, para as suas academias, para os seus cursos. Que o Senhor guarde os nossos filhos. Que o Senhor guarde, Deus, o teu povo, desde a entrada até a saída. Que haja livramento. Que haja anjos poderosos guardando o teu povo, livrando de todo mal. Que nenhuma astuta cilada do inimigo das nossas almas venha prevalecer contra nós ou os nossos. Eu oro nesse dia, Espírito Santo, confiando a Ti, Senhor, a nossa existência nessa terra. Pai, está escrito: em paz me deito e em paz eu durmo. Sim, Deus, porque é o Senhor que dá o sono aos seus amados enquanto dormem. Senhor, que neste dia o Senhor possa tirar, Deus, em nome de Jesus, toda perturbação, tudo aquilo, Deus, que veio nesse dia para perturbar o teu povo, para tirar a paz, para roubar a alegria, para trazer inquietação na alma. Que o Senhor, Deus, venha arrancar todo sentimento mal do coração do teu povo, toda desesperança, todo desespero, todo aquele, Senhor, que hoje enfrentou uma perseguição, uma calúnia, um desemprego, todo aquele que hoje passou por uma situação difícil, Deus, inesperada, que foi pego de surpresa, que ele saiba que basta a cada dia o seu próprio mal, que no amanhã o Senhor já estará lá para cuidar de cada um deles. Está escrito que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem logo ao amanhecer. Que neste dia, Todo-Poderoso Deus, o Senhor possa, como um forte e poderosa, trazer a alegria da tua salvação para a vida do teu povo. Que o Senhor possa encher o coração de cada um de fé, de esperança, de amor. Que cada um deles tenha misericórdia pelo seu próximo. Que haja o perdão, Senhor. Tire todo sentimento de mágoa, de ódio, de tristeza, de ira, de amargura do coração do teu povo. Que a alegria do Senhor seja completa. Que o Senhor ajude o teu povo a ser mais parecido com o Senhor. Que o Senhor os faça um povo forte, destemido, cheio de poder. Que o Senhor os ajude a usar da autoridade que o Senhor já entregou para cada um deles, que sejam armados com as armas espirituais descritas em Efésios 6. Que aqueles que não te conhecem possam te conhecer e saber que tu és o único Deus verdadeiro. Que o Senhor visite, Deus, famílias que estão ali no Oriente Médio. Que o Senhor visite famílias que estão na nação chamada Israel. Que o Senhor visite famílias que estão, Deus, Senhor, na Ásia, na Europa, na Oceania, na América do Norte e América do Sul. Que o Senhor visite em especial a nação chamada Brasil, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor converta os pecadores a Ti. Que o Senhor livre filhos nesse dia de saírem para as noitadas, Senhor, em companhia, Senhor, de pessoas de espírito falso e ânimo dobre, que correm em passos largos para o mal. Que o Senhor livre meninas nesse dia, Deus, de toda a sedução e manipulação demoníaca. Que o Senhor livre nesse dia, Deus, de caírem em golpes. Que o Senhor livre, Deus, do estelionatário. Que o Senhor livre do prejuízo financeiro, do prejuízo material, Deus. Que o Senhor livre hoje de doenças mortais. Que o Senhor visite, passe essa noite nos hospitais, nas emergências, nas UTIs, nas salas vermelhas. Que o Senhor passe neste dia, pelo poder do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, nas enfermarias. Que o Senhor visite enfermos nos seus lares. Que o Senhor visite doentes e desenganados pela medicina. Que essa noite, Deus, o Senhor venha nos livrar, Deus, de todo mal, de toda doença, de todo laço armado à beira do caminho. Que o Senhor venha nos livrar de ferramentas preparadas contra nós, Senhor, de setas direcionadas contra nós. Que o Senhor, Deus, pelo poder do teu Espírito, possa nos esconder em Ti, no mais oculto do teu esconderijo, e nos guardar sob as suas asas protetoras. Que à noite o Senhor possa cuidar de nós, como a menina dos teus olhos. Que o Senhor dê o descanso devido para cada um de nós, Deus, em nome de Jesus. Que nossos filhos, ao retornarem das suas faculdades, retornem, Senhor, sobre a direção e a guarda do guarda fiel do seu povo, do guarda de Israel. Tu és a rocha inabalável. Tu és, Senhor, poderoso. Senhor dos exércitos é o teu nome. Que neste dia, Senhor, pelo poder do teu Espírito, haja completude nos corações,
Haja paz que excede todo entendimento. Haja tranquilidade. Que os corações sejam pacificados. Neste dia, Deus, que haja comunhão, união, alegria completa. Eu oro, Espírito Santo, em nome de Jesus, por aqueles que estão debaixo de perturbação maligna, de inquietação nas suas almas, que eles sejam visitados e refrigerados a sua alma nesse momento. Que o bálsamo de Gileade, Senhor, que a paz de Deus que excede, Senhor, possa visitar a alma do teu povo, possa visitar o emocional do teu povo, que eles tenham nessa noite domínio das emoções, domínio próprio, Deus, que o Senhor dê o equilíbrio mental, o equilíbrio espiritual e emocional para o teu povo, que o Senhor se revele, Senhor, com braço forte, na vida daqueles que não te conhecem, que eles te conheçam e saibam que tu és o único Deus verdadeiro, tu és a rocha, Deus, a rocha inabalável a quem recorre todos os homens, tu és o desejado de todos os povos e o amado das nações, tu és aquele, Senhor, que preenche as lacunas das nossas almas, que nos faz ter desejo pela vida, que nos tira, Senhor, do nosso leito de morte espiritual, que o Senhor se revele aos pecadores, que o Senhor se revele, Pai, pelo poder do teu Espírito, aqueles que não te conhecem, que o Senhor visite maridos, que o Senhor visite esposas, que o Senhor visite filhos nesse dia, que o Senhor visite bebês, Deus, que os bebezinhos sejam calmos, tranquilos, que as mãezinhas possam dormir, Pai, Senhor, descansar, que o Senhor visite, Deus, aquelas que darão luz aos seus filhos ainda essa noite, na madrugada, Deus, que tudo corra bem, Senhor, que todas as coisas colaborem para o bem da mãe, do bebê, Deus, que o Senhor visite, Deus, Senhor, cada equipe médica, que o Senhor visite, Senhor, pessoas que estão dentro de um centro cirúrgico fazendo cirurgias de emergências, que o Senhor livre pessoas nesse dia, Pai, de serem esfaqueadas, baleadas, acidentadas. Que o Senhor livre de choques, Deus. Que o Senhor livre de, Senhor, Pai, de problemas com gás, Deus. Com panelas de pressão nesse dia, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Quando nós entrarmos nas nossas cozinhas para fazermos o jantar, Deus. Que tudo corra bem, Senhor. Em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que o Senhor visite aqueles que estão desesperados, aflitos, com agonia na sua alma, Deus. Aqueles que estão sem esperança, Deus. Que sejam visitados pelo Deus forte nesse momento. Senhor, tu és o Todo-Poderoso, o maravilhoso, Pai. Tira, Senhor, todo o desespero dessa alma, Deus. Desse coração aflito, Pai. Tira, Senhor, não sei o motivo, mas o Senhor sabe. Todo pensamento suicida, todo aquele que está preso, Deus, num leito de depressão, Deus. Todo espírito de morte, Deus, que está atuando na vida desse jovem, dessa mulher, desse homem, seja arrancado, Senhor, com o braço forte do Senhor, Deus, em nome de Jesus Todo-Poderoso. Eu oro, Espírito Santo de Deus, para que amanhã, quando o seu povo chegar no seu local de trabalho, na sua empresa, ele chegue, Senhor, sabendo que o céu já estará lá, para trazer as novas de alegria, a abundância de víveres, para abrir o caminho, Deus. Eu oro por esse que está desempregado, que ainda essa semana o Senhor abra um caminho, uma porta, Senhor, para que possa passar, que o Senhor venha colocar chaves para abrir, onde ninguém mais poderá fechar, Deus. Eu oro pelo alimento na mesa desse necessitado, eu oro por uma visitação do céu em presídios nessa noite, em asilos, em orfanatos. Eu oro para que Deus olhe nesse dia por aqueles que estão em situação de rua, por aqueles que estão abandonados, Pai. Eu oro para que o Senhor olhe pelas criancinhas, pelos pequeninos, pelos serizinhos indefesos, que o Senhor seja os seus defensores, que o Espírito de Deus e os anjos do Senhor se façam advogados e juízes, que sejam acampados ao lado dos pequeninos, que o Senhor livre as crianças no Brasil e fora do Brasil de todo mal, Senhor, que o Senhor liberte os homens, os jovens, as mulheres, os adolescentes, os idosos, de tudo aquilo que não provém de ti. Que o Espírito de santidade inunde os corações, paire sobre os corações. Que o Senhor coloque o temor e o tremor, Senhor, dentro de cada um de nós. Que o Senhor não deixe que o sol se coloque sobre a nossa ira. Que todo sentimento, Pai, plantado pelo mal, dentro de nós venha ser arrancado. Que a alegria do Senhor venha ser a nossa força. Senhor, que nós nessa noite possamos nos prostrar diante de Ti, Deus, na certeza que o Senhor é o Deus que responde à oração, Deus.
O Senhor tem prazer naqueles que buscam a tua face e se curvam diante de ti. Deus, nesse momento, eu peço ao Todo-Poderoso que venha, Deus, em nome de Jesus, refrigera, Deus, refrigera as nossas almas. Vem com o teu bálsamo santo. Senhor, que é o sangue de Jesus, Senhor, guarde e unja os umbrais das nossas almas e os umbrais das nossas casas. Senhor, que anjos poderosos estejam à frente, Senhor, amanhã, Deus, quando nós acordarmos, ao abrirmos os nossos portões, que a gente não tenha nenhuma surpresa ruim, Deus. Em nome de Jesus, que nós não venhamos receber nenhum telefonema, Deus, que venha causar tristeza ou desespero nos nossos corações. Que o Senhor guarde os nossos familiares e a nossa parentela, os de perto e os de longe. Que o Senhor os conduza, Deus, ao caminho do bem. Em nome de Jesus, que o Senhor guarde as criancinhas das nossas famílias, Pai. Que o Senhor guarde os nossos jovens e os nossos adolescentes. Que o Senhor entre, Deus, nos casamentos dos nossos, Deus, trazendo a alegria completa. Trazendo, Deus, Senhor, aquilo que se faz necessário para que o teu povo leve uma vida feliz, tranquila, uma vida, Senhor, Pai, plena nessa terra. Supra as necessidades do Espírito, da alma e do corpo do teu povo. Traga respostas às orações e às petições. Visita os ouvintes deste canal. Visita, Senhor, os inscritos. Visita cada pedido de oração. Mais uma vez eu intercedo diante de ti pela casa da Tati, pela família, pela restauração dessa aliança, pela restauração desse casamento, para que tudo aquilo que foi colocado pelo diabo, plantado na vida do esposo da tua filha, que venha ser arrancado, em nome de Jesus. O Senhor não tem prazer no divórcio, o Senhor não tem prazer, Senhor, na destruição do casamento, na quebra de aliança, Deus, que todos nós sejamos conscientes disso, que a gente possa honrar o matrimônio, que a gente possa bem fazer o nosso papel de esposas, e que os maridos possam amar e honrar, Senhor, amarem e honrarem as suas esposas, e as esposas amarem e respeitar os seus maridos. Que filhos, Senhor, rebeldes, filhos tomados por um espírito de rebeldia e rebelião, se convertam a ti, Deus. Que saibam que tu és o único verdadeiro Deus. Tira, Senhor, nessa hora, nesse momento, em nome de Jesus, Pai, os nossos filhos dos pés, os pés deles dos laços. Liberta dos vícios malignos. Liberta homens, mulheres, adolescentes, jovens, idosos também, Deus, dos vícios da cachaça, Senhor, das bebidas alcoólicas, ó Deus, das drogas, dos vícios em remédios, dos vícios, ó Deus, em jogos, dos vícios, Pai, da imoralidade, Senhor, da promiscuidade, Deus, em nome de Jesus. Senhor, tu és poderoso, que todo espírito violento venha cair por terra, toda casta demoníaca, Deus, que haja paz e alegria, que haja, Senhor, a presença de Deus em cada um dos lares, que haja o sopro do Espírito e o refrigério das almas, que haja um vento forte, mas do Senhor em cada um dos lares, colocando, Senhor, no devido lugar cada uma, Senhor, das peças, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu oro nesse dia para que o Senhor nos dê uma noite tranquila, um sono que seja visitado pelo Deus forte, que enquanto nós dormirmos, o Senhor venha ministrar o nosso espírito, que o Senhor venha nos fazer, Senhor, ser orientados e direcionados pelo céu. Que o Senhor nos ajude, Deus, a sermos influenciadores do teu reino. E que todos os espíritos que tentam nos manipular por meio de pessoas, todos os espíritos que tentam nos seduzir, nos enganar, venha cair por terra. E que toda ação dos feiticeiros, dos macumbeiros, dos invejosos, dos presunçosos, daqueles que se deixam serem agentes de Satanás, contra nós venha cair por terra. Toda palavra de maldição liberada das nossas costas, toda obra feita nos altares de Baal contra nós venha ser manietada, que os espíritos opressores venham cair em terra, diante de ti, Todo-Poderoso, como Dagom diante da arca de Deus. Neste dia, Todo-Poderoso Deus, que o Senhor possa, com o braço forte, em nome de Jesus, Pai, Senhor, restaurar relacionamentos, que o Senhor visite ainda nessa noite casamentos, Pai, que marido faça paz com a sua esposa e a esposa com o seu marido, os filhos com os seus pais e os pais com os seus filhos, que todos possam honrar, Pai, os seus familiares e honrarem a Deus em primeiro lugar. Eu oro para que todas as nações se curvem a Ti, pela salvação de todas as famílias da terra, pela santificação das famílias, pela pureza dos corações. Eu oro para que pecadores cheguem ao pleno conhecimento de Cristo e abandonem os seus maus caminhos.
Eu oro para que o Senhor visite, Deus, de leste a oeste, de norte a sul dessa nação. Que todas as famílias sejam benditas em Ti. Que todas as famílias sejam, em nome de Jesus Cristo, bem-sucedidas. Em nome de Jesus. Prospera o trabalho, Senhor, o fruto do trabalho das mãos do Teu povo. Coloca semente na mão do que semeia e pão na mesa do que come. Que o Senhor, nesse dia, em nome de Jesus, visite os enlutados, aqueles, Pai, que enterraram entes queridos nesse dia, nessa semana, nesse mês. Aqueles que já têm entes queridos a serem enterrados amanhã, Deus. Que o Senhor possa consolá-los e confortá-los. Em nome de Jesus. Eu oro pela vida da Adriana. Eu peço a misericórdia do Senhor sobre ela, sobre a Clara. Eu peço que o Senhor as livre de todo mal. Que o Senhor quebre cadeias na vida das tuas filhas e desfaça os intentos do maligno contra ela. Eu oro nesse momento, Deus, pela vida dos nossos maridos, para que eles sejam, e filhos também, Deus, para que eles sejam bem-sucedidos, prósperos, felizes, para que eles sejam abençoados, para que a alegria do Senhor seja completa no coração de cada um deles, para que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo, direcionados e iluminados pelo Senhor. Assim seja, Deus, cada uma de nós, as esposas, as virgens prudentes que oram pelos seus maridos, pelos seus filhos, a noiva do Cordeiro Santo de Deus, que está aí com seus vestidos, Pai, adornados, preparadas, Pai, para o dia da vinda do Senhor, aquelas que estão com azeite, Senhor, aí, Senhor, sobrando, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor visite a noiva que está dormindo, Deus, a noiva, Deus, a virgem, Senhor, nécia, e desperte, Deus, do sono da negligência e da omissão. Que o Senhor visite as igrejas do Deus vivo. Que o Senhor visite o corpo espiritual de Cristo, invisível, espalhado nos quatro cantos da terra. Cada membro do corpo, cada cristão, cada um que teme ao Senhor, que crê no nome de Jesus e no sacrifício vicário, que sejam visitados pelo Senhor. E aqueles que estão presos em falsas religiões, nas seitas e das heresias, possam ser arrancados desse lugar de maldição, de mentira e de engano, e serem transportados para o reino do Filho do seu amor. Porque está escrito que foi com cordas de amor que o Senhor nos resgatou. Eu te glorifico e te exalto, engrandeço o teu nome, te agradeço por todo o livramento no dia de hoje, por toda a provisão, por todo o zelo, por todo o cuidado. Guarde a nossa saúde. Dai-nos saúde, Deus, do alto da cabeça e a planta dos pés, física, emocional e espiritual. Saúde no ministério, nos relacionamentos, na família e nos sentimentos. E eu te agradeço por tudo. Abram as suas mãos em nome de Jesus. Façam assim. Que Deus te abençoe com todas as bênçãos espirituais advindas da salvação. E que Deus te abençoe com toda a sua casa, com todas as bênçãos materiais e financeiras dessa terra. Que a sua família seja uma família próspera, feliz, abençoada e bem-sucedida. Que os seus inimigos sejam envergonhados às suas portas quando vierem para causar dano e fazer o mal. Que a luz de Cristo fulgure sobre cada um de vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e sobre todas as coisas te dê a paz. Aleluias. Anima-te porque o céu é logo ali. Jesus, ele vai voltar. Amém? Aleluias.